Bem, nós continuamos o assunto do encontro passado, a purificação após a morte. Estamos investigando na palavra de Deus os fundamentos dessa verdade, que é o dogma de fé. Parece-me que no último encontro nós refletimos sobre a diferença entre a concepção católica da justificação e a concepção protestante da justificação. Martinho Lutero concebia o homem de uma forma muito negativa. Para ele, após o pecado, o homem ficou de tal forma desnaturado, perdeu de tal maneira a graça de Deus, que ele interiormente permaneceu para sempre um ser mau, completamente impuro. A graça de Deus, quando lhe é dada, a justificação para Martinho Lutero na vida de um pecador, acontece dessa forma. Jesus o declara justo, mas o homem continua mau. A graça de Cristo faz com que o manto do Redentor cubra o pecador, de sorte que o Pai não o vê mais como pecador. Deus o considera santo, mas no íntimo o homem continua mau. Para Lutero não há uma justiça intrínseca ao homem. Não há uma justiça que é própria do homem. O homem em si é mau. Logo, nada que ele possa fazer agrada a Deus. Lutero interpreta a doutrina do apóstolo Paulo: o homem é justificado pela fé e não pelas obras, dessa forma. Nada que o homem diga, nada que o homem faça, pode justificá-lo diante de Deus. Não há nada de meritório no homem, porque o homem é intrinsecamente mau. A justificação para Lutero se deve a isso. Eu creio em Jesus, eu aceitei Jesus, eu me entreguei a Jesus, portanto sou uma nova criatura. A concepção católica da justificação, os méritos de Cristo para aquele que crê e se converte, para aquele que crê e é batizado, os méritos de Cristo, o sangue de Cristo, transforma o homem em uma nova criatura. Aquele que está em Cristo, diz o apóstolo Paulo, é uma nova criatura. As coisas antigas passaram. Deus, portanto, transforma o homem no seu íntimo. O homem intrinsecamente, ontologicamente, redimido, justificado, é uma nova criatura. Isso não é mérito dele, é dom de Deus em Cristo na força do seu Espírito. Existe, portanto, na visão cristã, uma justiça que Deus concede ao homem. É de Deus, mas Deus reputa ao homem o mérito. Tive sede e me deste de beber. Tive fome e me deste de comer. Estive nu e me vestistes. Preso e me visitastes. Entra no repouso do teu Senhor. Se foste fiel no pouco, serás fiel no muito. Há, portanto, na visão cristã, para o homem renovado, mérito em suas obras. Deus leva em conta o mérito do homem, que na verdade é dom de Deus ao homem. É, em última instância, mérito de Cristo. Mas Cristo que age no homem inteiramente renovado. Eu vivo, já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Logo, na visão cristã, enquanto permanece na graça de Deus, enquanto ser renovado, o homem pode ter obras meritórias. Isso não é fruto do seu esforço. O homem não se justifica pelo seu esforço, mas pela graça de Cristo, que nele o leva a agir segundo Cristo. Logo, a fé que age pela caridade, como diz o apóstolo Paulo, obras que brotam da fé, que são consequentes da fé, que evidenciam, que explicitam e que de certa forma provam, atestam
que essa fé, ela de fato, ela é meritória. O primeiro texto. O primeiro homem, o pai do mundo, foi criado sozinho. Foi a sabedoria que cuidou dele, tirou de seu próprio pecado. Sabedoria, capítulo 10, versículo 1. Aqui nós temos um assunto que agora vai ser um pouco aprofundado. No encontro passado foi tratado apenas de forma superficial. O homem, depois do pecado, foi tirado do pecado. Ele cometeu o pecado. Ele foi o autor, o responsável. Foi imputado a ele o pecado. Mas Deus tirou o homem do pecado. Em que sentido? À luz da doutrina paulina da justificação, Deus tira o pecador do pecado, cancelando, antes de tudo, a culpa dele, renovando-o interiormente. Não apenas uma decisão de não mais pecar, e um propósito de fazer o que agrada a Deus. Isso também faz parte da justificação, porque aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Para Lutero, o homem que deixou o pecado continua intrinsecamente pecador. Só que ele não deseja mais pecar. Ora, não desejar mais pecar é comportamento. Fazer o que agrada a Deus é comportamento. Mas intrinsecamente o homem continua mal. Essa é a visão protestante. Eu sou um desgraçado, diz aquele que concorda com o pensamento de Martinho Lutero. Eu pequei, não peco mais. Esforço-me com a graça de Deus para não cair mais no pecado e fazer aquilo que é agradável a Deus. Mas dentro de mim existe o pecado. Eu sou ontologicamente, metafisicamente, no íntimo do meu ser, um pecador. Mas o manto de Cristo me cobriu. Mas o poder do Senhor me revestiu. Reparem o verbo: cobrir, revestir, não renovar, não transformar. Essa é a visão protestante. Então o texto do livro da sabedoria é importante porque fala de uma decisão, de uma postura de Deus diante do pecador. Deus tirou o homem, o primeiro homem, do seu pecado. Para nós, esse texto tem um significado. Pelo sangue de Cristo, Deus me tirou do pecado, transformando o meu ser e levando-me a agir segundo a sua santa vontade. Para o protestantismo, Deus não transforma interiormente o homem, apenas o reveste com o manto de Cristo, e de sorte que o Pai olha para ele como não sendo mais pecador, mas no seu íntimo ele é. Próximo texto. É o famoso texto de Gênesis, capítulo 3, versículos de 17 a 19. Leiamos. E disse em seguida ao homem: por que ouviste a voz de tua mulher e comeste do fruto da árvore que eu te havia proibido de comer? Maldita seja a terra por tua causa. Tirarás dela com trabalhos penosos o teu sustento todos os dias de tua vida. Ela te produzirá espinhos e abrolhos, e tu comerás a erva da terra. Comerás o teu pão com o suor do teu rosto, até que voltes à terra de que foste tirado, porque és pó, e pó e hás de voltar. Agora, com esse texto, nós vamos tratar de um outro assunto muito importante, que é consequente ao pecado. O que o pecado produz na convivência humana? Primeiro, o pecado priva a pessoa da graça. Todos pecaram e estão privados da glória de Deus, diz a carta aos Romanos, capítulo 3, versículo 23. Primeira consequência do pecado na nossa vida: perdemos a amizade com Deus, perdemos a graça de Deus. O homem intrinsecamente se torna mau. É claro que quando a graça de Cristo o renova, ele é purificado. Mas a principal consequência do pecado na nossa vida: inimizade com Deus,
e a perda da graça. Perda da graça como consequência da inimizade com Deus. O homem se torna podre. O homem se torna desfigurado. Primeira consequência. A segunda consequência é que o pecado leva o autor, o seu autor, a adquirir culpa perante Deus. Pequei, Senhor, misericórdia, diz o Salmo 50. Eu reconheço toda a minha iniquidade. O meu pecado está sempre à minha frente. Foi contra vós, só contra vós que eu pequei e pratiquei o que é mal aos vossos olhos, diz o Salmo 50. Então o pecado produz culpa perante Deus. O homem se torna culpado por ter ofendido a Deus. Mas há uma outra consequência. Ele altera, perturba, causa um estrago, um prejuízo na obra de Deus. Por isso, deve reparar o mal que ele cometeu. É evidente que se uma pessoa chega em sua casa e faz um estrago, ela adquire duas coisas perante a senhora, perante o Senhor. Ela é culpada por ter causado aquele estrago no seu apartamento, na sua casa, e é também responsável. Adquire uma obrigação de restituir, de reparar o mal que ela cometeu. Pergunto a vocês: se uma pessoa chegasse na sua casa, no seu apartamento, fizesse esse estrago, quebrasse lá os vidros, os pratos, a cama, a mesa e assim por diante, e ela depois lhe pedisse perdão, eu queria que a senhora me perdoasse, ela estaria resolvendo o primeiro abacaxi que ela criou com a senhora, a culpa. A culpa. Não, você é culpada porque foi você quem quebrou tudo isso. Essa é a primeira coisa que tem que ser resolvida. Você, como cristã, eu te perdoo. Ah, tá bem, então passe bem. Alto lá. Agora vamos tratar de uma outra questão, que é a obrigação que você tem de reparar o mal que você me causou. Isso, tecnicamente, teologicamente, os padres da igreja, e sobretudo na alta Idade Média, os teólogos chamaram essa distinção de reato da culpa e reato da pena. O pecado compromete, por assim dizer, o pecador em dois âmbitos: o da responsabilidade pelo mal que cometeu, isto é, com relação àquilo que foi feito, eu sou culpado. Mas com relação àquilo que deve ser feito, repare, futuro, eu ainda tenho um compromisso, porque eu tenho que reparar o mal que eu cometi. Reato da culpa, reato da pena. O protestantismo diz que quando a pessoa comete o pecado, a única coisa que ela precisa fazer é pedir perdão a Deus e pronto. Jesus, me perdoe pelo mal que eu cometi. E Jesus na cruz, eu perdoo. Ai, que maravilha, agora eu sou uma nova criatura. Eu sou uma nova criatura. Vocês se recordam na TV? Parece-me que um dos autores da famosa oração da propina foi condenado semana passada ou atrasada. Pois bem, parece-me que a cena foi a seguinte: eram 3 ou 4 rezando aquela oração evangélica do diabo, evidentemente, né? Recebeu um maço de dinheiro e depois os 3 se levantaram e fizeram uma oração. Oh, Senhor, nós te agradecemos porque, enfim, pela tua compaixão, porque nós somos falhos, Senhor. Mas cada um já com seu maço de dinheiro no bolso. Reparem a desvirtuação do evangelho. Não, veja bem, não é muito sério, mas eu boto o maço de dinheiro no bolso e agora mesmo já peço perdão e pronto, e está tudo resolvido. Primeiro de se questionar se aquela pessoa está arrependida 2 segundos depois de colocar o maço de dinheiro no bolso.
E já vai logo agradecendo a Deus, porque é falha e assim por diante. Vejam. Todo mundo aqui lembra da oração da propina? Pois bem. No fundo, isso reflete o pensamento de boa parte do protestantismo. Com o pecado, é suficiente que eu peça perdão a Deus. Está tudo resolvido entre mim e Ele. Não é assim na Bíblia. Vamos ver o próximo texto. Eclesiástico capítulo 45, versículo 4, fala de Moisés. Moisés, como vocês sabem, matou um homem. Ele matou um soldado egípcio, um capataz, por assim dizer, que machucava, que maltratava um dos escravos dos hebreus. E ele foi defender esse escravo e acabou matando um egípcio. E depois, denunciado, fugiu, porque o faraó queria matá-lo. E ele foi para as montanhas de Madian. Todavia, não obstante o pecado que ele cometeu, diz o texto, Deus, evidentemente, santificou-o pela sua fé e mansidão, escolheu entre todos os homens. Moisés cometeu um pecado grave. Todavia, não obstante, mas apesar da sua fraqueza, Deus teve compaixão dele, e mesmo tendo sido grave o seu pecado, Deus o santificou. É possível que o homem que, tendo caído no pecado, se arrependa, e arrependido pela graça de Deus, seja santificado. O processo da santificação, que não é resolvido apenas quando Deus perdoa o pecado, que Deus perdoa sempre, sem dúvida alguma, quando o pecador arrependido humildemente lhe dirige misericórdia, tenha compaixão. É a primeira parte do problema que é resolvida. O problema não é resolvido inteiramente quando Deus perdoa, porque ainda há uma outra responsabilidade que incumbe, que compete ao homem, apesar de arrependido. Próximo texto. Exaltou seu irmão Arão, semelhante a ele, da tribo de Levi. Esse texto eu coloquei. Vocês sabem que Arão era o que de Moisés? Irmão, filho do mesmo pai e da mesma mãe. Adivinhem quem foi que fez o bezerro de ouro para o povo adorar no lugar do verdadeiro Deus? Ele, sacerdote do Deus Altíssimo, irmão de Moisés, foi quem construiu, fez, fabricou o bezerro de ouro. Todavia, apesar deste gravíssimo pecado, Deus teve compaixão dele e o exaltou, apesar do seu pecado. Próximo texto. Moisés não teve confiança absoluta em Deus no famoso episódio da água de Massa e de Meriba, onde Deus determinou a Moisés que tocasse na pedra de onde sairia a água. Esse texto merece uma breve reflexão. Em seguida, o Senhor disse a Moisés e a Arão: por que faltastes a confiança em mim para fazer brilhar a minha santidade aos olhos dos israelitas? Não introduzireis esta assembleia na terra que lhe destino. Estas são as águas de Meribá, onde os israelitas se queixaram do Senhor, e onde este fez resplandecer a sua santidade. Moisés e Arão, seu irmão, duvidaram do Senhor, não confiaram no Senhor plenamente. E a decisão do Senhor não foi punição, não foi castigo, foi necessidade de reparação. O pecado de vocês, dos dois irmãos, foi grave. Claro que Deus perdoou Moisés, claro que Deus perdoou Arão, mas era preciso que eles fizessem mais do que pedir perdão a Deus, para fazerem as pazes
verdadeiramente com Deus. Será preciso uma purificação, mesmo já perdoados. Vocês não vão entrar na terra prometida. De fato, no final do livro do Deuteronômio, é dito, dos Números também, Moisés viu a terra prometida, mas não entrou nela porque Deus proibira. Já perdoado, apesar de perdoado, você ainda tem algo a acertar com Deus. É preciso você reparar o mal que você cometeu. Uma coisa é o perdão, que de Deus vem para o pecador arrependido. Mas outra coisa é a reparação. Você não vai entrar na terra prometida. Próximo texto. Agora, uma personagem emblemática do Antigo Testamento, Davi. O grande rei Davi, quase um mito para os judeus. Davi se engraçou da esposa de um general seu. O nome dela, Betsabé, ou Bersabeia. O nome do esposo dela, Urias. Urias era o general do rei Davi. Urias era fidelíssimo a Davi. Certa feita, Urias estava na batalha. Sua esposa estava em casa. O rei Davi, lá do seu palácio, passeando, viu uma mulher muito bonita e perguntou: quem é ela? E disseram: é a esposa de Urias, o teu general. Ele mandou chamá-la, dormiu com ela, fez sexo com ela. Betsabé aparece grávida e manda um recado para Davi: estou grávida. Davi então manda chamar o seu general e pede para que ele durma com a esposa. Todos vocês sabem da esperteza de Davi. Ele sabia que ela aparecera grávida. Então eu vou chamar o marido dela, porque ele, estando na batalha muito tempo, pode desconfiar, porque ela apareceu grávida se eu já estou há muito tempo na batalha. Então chama o marido para dormir com a esposa, e aí quando ela aparecer grávida, Urias vai calcular, não sei se tinha relógio como temos hoje. Deixa eu ver quando foi e tal. Não, faz sentido. Davi esperto. Só que Urias não foi dormir na casa da esposa. Dormiu na porta do quarto de Davi. Então Davi se afligiu. Ele vai descobrir. Qual é a solução? Vou mandá-lo para a frente de batalha, de forma que ele não escape e morra. E assim aconteceu. Urias, defendendo o rei, inocentemente, acaba morrendo. E Davi então se casa com a viúva. Deus então manda um profeta. O profeta Natã vai ao encontro do rei e conta uma história. Meu rei, eu tenho uma história para lhe dizer. Conte-me, profeta. É um homem, ele tinha apenas uma ovelha. E outro tinha muitas. Esse que tinha muitas disse para o outro: dê-me a sua, para que eu sirva aqui as visitas quando elas chegarem. Ele disse: não, eu só tenho uma. Então ele foi e matou aquele homem que só tinha uma ovelha e se apoderou dela. O rei então, diante disso, disse: este homem deve morrer. O profeta então disse: tu és este homem. Tu tinhas todas as mulheres e ficaste com a de Urias, e não satisfeito, tu causaste a morte de Urias. O rei Davi, na hora, pediu perdão a Deus. E foi nesse contexto que ele redigiu o Salmo 50. Podem olhar o título do Salmo 50? Foi redigido quando ele tomou consciência, por intermédio do profeta, de que ele cometeu 2 graves pecados: adultério e homicídio. Agora, o texto: Davi disse a Natã, segundo Samuel, capítulo 12, versículo 13: pequei contra o Senhor,
pediu perdão. Natã respondeu-lhe: o Senhor perdoa o teu pecado, não morrerás. Pediu perdão a Deus. Quais são os dois comprometimentos que nós assumimos perante Deus? O da culpa e o da obrigação de reparar o mal cometido. Culpa com relação ao ato passado. Responsabilidade diante do mal cometido é futuro. Próximo texto. Todavia, atenção, o profeta disse que Deus perdoara o seu pecado. Todavia, como desprezaste o Senhor com essa ação, morrerá o filho que te nasceu. Ou seja, Betsabé está grávida, vai ter o filho, e o filho vai morrer. Futuro. Você vai sofrer um bocadinho. Ela também. O reato da culpa, Deus perdoa o teu pecado. E o reato da pena, o pecado tem consequências. E será preciso que você se purifique desse pecado. Próximo texto. Daniel capítulo 4, versículo 24. Queiras então, ó rei, aceitar meu conselho. Resgata teu pecado pela justiça, e tuas iniquidades pela piedade para com os infelizes. Talvez com isso haja um prolongamento de tua prosperidade. Perceberam vocês o texto? Pecado é coisa do passado. Como se resgata o pecado pela justiça e as iniquidades pela piedade para com os infelizes? Exatamente nesse sentido. Diante de Deus eu tenho consciência dos pecados que eu cometi. Senhor, tenha compaixão de mim. Tenha misericórdia. Seja bondoso para comigo. Perdoe a minha falta. E Deus perdoa. No caso dos cristãos católicos, o sacramento da confissão. Mas ainda tem alguma coisa. O pecado causou consequências. Será preciso ainda, doravante, daqui por diante, para reparar os males que você causou com aqueles pecados, dos quais você já se arrependeu. Será preciso que você pratique muitas obras de justiça. Será preciso que você repare as iniquidades praticando a piedade. Próximo texto. Agora, uma figura muito conhecida do Novo Testamento chamada Zaqueu. Zaqueu era cobrador de impostos. Uma profissão que não era muito bem vista pelos judeus. Qual dos apóstolos era cobrador de impostos? Mateus, também chamado de Levi. Muito bem. Jesus o chamou, ele deixou o telônio e seguiu nosso Senhor. Os cobradores de impostos tinham fama de ladrões. Eles cobravam impostos dos judeus. O Império Romano estabelecia para cada categoria financeira de pessoas, que eles ganhavam tanto, aqueles que tinham tantos bens, deviam pagar impostos. Só que eles cobravam mais do que o estipulado pelo Império Romano. Logo, se locupletavam e enriqueciam com facilidade. Eram detestados pelos judeus, porque eram homens de uma probidade questionável. Eles não eram retos. Em geral, os publicanos, cobradores de impostos públicos, daí vem o nome publicanos, tinham essa fama. Jesus foi a Jericó, e quando passava por uma das ruas, viu Zaqueu, publicano, num sicômoro. Ele era de baixa estatura, queria ver Jesus. Jesus lhe disse: desce depressa, Zaqueu, porque é necessário que eu esteja em tua casa. Zaqueu recebeu Jesus com alegria e disse o seguinte: Senhor, metade dos meus bens eu darei aos pobres, e se defraudei alguém, restituirei 4 vezes mais. Daí vocês percebem quão rico era Zaqueu.
que depois de ter roubado muito, convertido, arrependido, faz essa promessa a Jesus. Jesus transformou a vida dele, tanto é que Jesus diz: hoje a salvação entrou nesta casa. Disse-lhe Jesus: hoje entrou a salvação nesta casa, porquanto também este é filho de Abraão. A salvação entra não apenas com o perdão que Jesus concede a esse pecador arrependido, mas esse pecador arrependido sente a necessidade de reparar o mal que ele cometeu, distribuindo metade dos seus bens aos pobres e restituindo 4 vezes mais àqueles que foram defraudados por ele. É uma necessidade intrínseca. Não basta pedir perdão, é preciso reparar o mal cometido. É evidente. Perdão é na ótica da misericórdia. Restituição, reparação é na ótica da justiça. O que aconteceria se um assassino tirasse a vida ou atentasse contra a vida de um de vocês e preso, levado à delegacia, um de vocês, a vítima, fosse lá e ele pedisse: me perdoe. Você, como cristão, eu perdoo, mas você é uma ameaça para a sociedade, tem que ficar preso, tem que pagar pelo crime que você cometeu. Quem lembra da atitude do Papa João Paulo II quando ele levou 3 tiros do seu agressor em 1981, exatamente no dia 13 de maio, aniversário das aparições de Nossa Senhora em Fátima aos pastorinhos, em abril, maio, junho e agosto, se não me engano, de 1917. O Papa foi à prisão, abraçou, perdoou o seu agressor. Bem, mas ele continuou na prisão. Foi perdoado, mas para as leis italianas, também semelhante nesse assunto às leis brasileiras, tem que reparar o mal que ele cometeu, tem que ficar preso, sofrer. É questão de justiça. O Papa fez a parte dele, perdoou, mas o Papa não tem competência sobre a legislação dos homens. A César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Ele violou também a lei de César, ficou preso muitos anos, e quando saiu da Itália, ele chegou na Turquia, foi preso e continua preso por outros crimes que ele cometera lá no seu país de origem, a Turquia. Pois bem, hoje entrou a salvação nesta casa. A salvação entra quando o pecador se arrepende e quando efetivamente ele repara o mal que ele cometeu. O reato da culpa e o reato da pena. Próximo texto. Zaqueu, ainda estamos no Evangelho de Zaqueu, entretanto, de pé diante do Senhor, disse: Senhor, vou dar a metade dos meus bens aos pobres, e se tiver defraudado alguém, restituirei o quádruplo, 4 vezes mais. Esse texto é imprescindível para que nós compreendamos que quando pedimos perdão a Deus, e Deus nos concede o perdão ordinariamente no sacramento da penitência, é resolvido o que? A minha culpa perante Deus não existe mais. Deus me perdoou pelos méritos de Cristo, eu fui transformado, sou uma nova criatura. Basta para que você entre no céu? O reato da pena. Nesta vida, você tem que reparar o mal que você cometeu. É de justiça. Aqui não é tanto uma questão de misericórdia. Se eu causei o mal, eu tenho que reparar esse mal. Com o amor de Deus não se brinca. E Deus não é só misericórdia, é também justiça. Eu privei alguém de algo, eu tenho que devolver isso. Vou dar a metade dos meus bens aos pobres. Ele roubou muito. E se tiver defraudado alguém, ele admite que defraudou. Restituirei 4 vezes mais.
Vamos chegar daqui a pouco no purgatório, hein? Estamos falando nesta vida. Nesta vida. A palavra de Deus, pelos versículos, pelos textos que já citamos, é contundente. A minha reconciliação com Deus exige que eu lhe peça perdão, que eu renuncie ao pecado, que eu sinta nojo do pecado, que eu restabeleça de novo com Deus em Cristo, no sacramento da confissão, no caso dos católicos, a amizade perdida, e acusando o meu pecado, eu receba de Deus, por meio da igreja, o perdão para os meus pecados, certo? Mas há outra coisa aí que você não pode esquecer, que é bíblica, a necessidade de você reparar o mal que você cometeu. Reparação, expiação, purificação, porque eu alterei a criação de Deus, porque eu causei estrago, porque eu causei prejuízo. Vejamos, um aborto, a mãe matou a criança, sinceramente ela se arrependeu, sinceramente ela se confessou, e Deus concedeu o perdão no sacramento da penitência. Respondam, quem vai trazer a criança de volta? Simplesmente dizer que com o perdão ela está sinceramente arrependida. Com o perdão está tudo resolvido? Não é verdade. Está tudo resolvido quanto à culpa. Mas é preciso que nesta vida ela faça obras de penitência, faça orações, faça mortificação, pratique a caridade. E são tantas as formas de oração, de mortificação, de caridade. É preciso que ela, pelos méritos de Cristo, não esforço dela, Cristo agindo nela, nesta vida, repare o mal que ela cometeu. Agora vocês imaginem quantos pecados cometemos ao longo da nossa vida. E a pergunta é, já eu hoje reparei todos os males que eu cometi? Meu Deus do céu, eu me pergunto, e não posso dizer a resposta, porque o número dos meus pecados é tão grande. Por isso, a obrigação é até o fim da vida. Há determinados pecados que nesta vida nós conseguimos reparar. Por exemplo, uma discussão entre a esposa e o esposo. A esposa diz uma palavra um pouco dura ao marido. Depois ela se aproxima dele, humildemente pede perdão. O marido acolhe, abraça, perdoa. Reparou? Reparou. Reparou. Mas há determinados pecados cujo alcance é bem maior. Uma calúnia. Hoje vocês sabem, com um toque, com um clique, um toque numa tecla de computador, mentiras podem ser espalhadas. Sujar a fama, macular a honra de uma pessoa, desmoralizá-la, humilhá-la, persegui-la, ou privar a pessoa dos seus bens, ou privar os pobres dos seus direitos, o desvio de verbas, a corrupção, o dinheiro que deveria ser aplicado para o pobre, para o coitado, e aqui, ali, acolá se ouve, são ricos e ricos de dinheiro. Uma guerra que ceifa 50 milhões de vidas, a Segunda Guerra Mundial, e tantos outros pecados, cujas consequências são imensas. A pergunta é, há determinadas pessoas que nesta vida conseguem, pela oração, pela penitência, pela caridade, reparar os males cometidos. Outras não conseguem. Mas a pergunta é, para aquelas que, mesmo arrependidas, procuram levar uma vida de oração, de penitência, de caridade, uma pessoa virtuosíssima, e de todas as formas, com a graça de Cristo, pelos méritos de Cristo, reparam
as consequências dos pecados, dos quais elas já se arrependeram, entram diretamente no céu. E as outras que não conseguem nesta vida? O que é que a palavra de Deus diz sobre esses casos? Continuamos. Agora é uma mulher flagrada em adultério. Ela ia ser apedrejada pelos homens que queriam vê-la morta. A lei de Moisés prescrevia que uma mulher flagrada em adultério fosse lapidada, ou seja, apedrejada até a morte. Os que queriam vê-la morta apresentaram-na diante de Jesus, dizendo: essa mulher foi flagrada em adultério. Segundo a lei de Moisés, ela deve ser lapidada. O que é que o Senhor tem a dizer? Jesus não disse nada, escrevia na terra. E eles insistiram, querendo saber a posição de Jesus. Jesus então levanta os olhos e diz para eles: aquele que não tiver pecado, jogue a primeira pedra. E a começar dos mais velhos, todos, um por um, jogaram suas pedras e foram embora. Jesus fica sozinho com a mulher, flagrada em adultério, pecado grave. Nós não sabemos se ela era solteira e estava fazendo sexo com um homem casado, adultério. Não sabemos se ela era casada e estava fazendo sexo com um solteiro, adultério. Não sabemos se ela era casada e foi flagrada fazendo sexo com outro homem casado. As três hipóteses, adultério. Não interessa também. Jesus então diz: onde estão os que te condenaram? Ninguém ficou? Não, Senhor. Jesus disse: ninguém te condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Disse-lhe então Jesus: nem eu te condeno. Vai e não tornes a pecar. Nem eu te condeno. Jesus perdoa aquela coitada. Mas não basta. Se Jesus parasse aí, seria complicado. Mas repare a última frase: vai e não tornes a pecar. A partir de hoje, você tem alguma coisa ainda que deve a Deus. Assuma um compromisso de viver a santidade. A partir de hoje, não volte mais a pecar. Obrigação de futuro. Presente: eu não te condeno. Presente do indicativo: você está perdoada, minha filha. Agora, não basta. Não basta no sentido: quanto ao perdão, já foi dado. Quanto à culpa, você foi perdoado. Eu acabei de perdoar você. Mas é preciso que você repare o mal que você cometeu. Uma mulher que foi flagrada em adultério, portanto deu escândalo, qual é a única forma de ela reparar o mal que cometeu? Vivendo santamente, praticando obras de conversão, de oração, de jejum, de mortificação, de caridade, sendo uma nova criatura, um compromisso por toda a vida. A diferença entre o reato da culpa e o reato da pena. Está claro? Continuemos. Próximo texto. Sabem por que nosso Senhor Jesus Cristo exige isto? Sabem por que a palavra de Deus é muito radical em se tratando de santificação? Porque no céu não há espaço para imperfeição. Perdoado, mas não reparou o mal cometido. Está faltando alguma coisa. Renunciou ao pecado, mas não reparou o mal que ele cometeu. Está faltando alguma coisa. Perfeição não é somente metafísica. O perfeito é aquele capaz de reparar o mal que ele cometeu. Bagunçou, depois deixou em ordem. Maculou, depois deixou puro. Prevaricou, depois reparou. Sede perfeitos, assim como o vosso Pai Celeste é perfeito. Perfeição, portanto, exige de nós que, tendo cometido o pecado, primeiro, tomemos consciência do pecado. Segundo, pela graça de Cristo, arrependamos-nos sinceramente de todos e cada um dos pecados. Depois, que peçamos humildemente perdão a Deus. No caso dos católicos, ordinariamente, no sacramento da confissão.
O sacramento da confissão nos concede o perdão dos pecados. E esse perdão transforma interiormente o homem e se torna ele uma nova criatura. Mas está faltando alguma coisa: a reparação do mal que nós cometemos. Zaqueu, Davi e tantos outros, Moisés, Arão. São muitos os textos bíblicos, eu citei apenas alguns. No céu só entram os perfeitos, os pecadores arrependidos, renovados, transformados e que repararam nesta vida as consequências dos seus pecados. Continuando o próximo texto. Estou persuadido, Filipenses capítulo 1, versículo 6, de que aquele que iniciou em vós esta obra excelente lhe dará o acabamento até o dia de Jesus Cristo. Acabamento. Eu sou obra excelente porque Deus me redimiu em Cristo. Porque depois do pecado, não obstante o pecado, apesar do pecado, por causa do pecado, o Espírito Santo me levou a ter consciência das minhas faltas e a pedir humildemente perdão a Deus pelos pecados que eu cometi. E Ele me perdoou no sacramento da confissão. Todavia, acabamento se refere também à necessidade, à obrigação de reparar os males que eu cometi nesta vida e dos quais já me arrependi, as consequências, os efeitos, os vestígios, o mal que eu causei. Continuando. Tito capítulo 2, versículo 13. Na expectativa da nossa esperança feliz, a aparição gloriosa de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. É a esperança do cristão. Nós aguardamos que Jesus venha em glória, que Ele se revele com todo o seu poder para julgar os vivos e os mortos. Ele vai vir do céu, nós professamos isso no credo, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos, ele que está sentado à direita do Pai. E sabemos que esse juízo se revelará de duas formas: uma individualmente, segundo aos Coríntios capítulo 5, versículo 10, portanto todos haveremos de comparecer diante do tribunal de Cristo, e o juízo final, quando Ele reunir todas as pessoas, vivos e mortos, se for o caso, e separará os bons, colocando-os à sua direita, os maus, colocando-os à sua esquerda. Essa é a nossa expectativa. Próximo texto. Romanos 7, 21. Encontro em mim esta lei, quando quero fazer o bem, o que se me depara é o mal. Esse texto é recorrente aqui nas nossas homilias. Falamos dessa contradição entre aquilo que eu quero fazer, o bem que eu sei, que eu desejo realizar, e aquilo a que as minhas inclinações me levam, a prática do mal. Até o fim da vida, todos nós vamos conviver com esse paradoxo: conheço o bem que quero e faço o mal que eu não quero. Próximo texto. 1 João capítulo 2, versículo 16. Porque tudo o que há no mundo, concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida, não procede do Pai, mas do mundo. Concupiscência é uma palavra não muito comum. Ela pode ser definida na língua portuguesa como inclinação, apetite. A concupiscência em si é algo bom. Nós temos apetites: fome, sede, vontade de repousar, de descansar. Inclinação para a sexualidade, não estou falando de necessidade sexual, mas de inclinação para algo que é intrínseco à natureza humana. Esta sim é osso dos meus ossos, é carne da minha carne. Ela se chamará mulher, porque veio do homem. Deus colocou na natureza do homem uma inclinação para a mulher e vice-versa. Concupiscência. Com o pecado, essa concupiscência está desregrada, está comprometida e afeta a carne aqui entendida num sentido bem mais amplo. Não é necessariamente carne com apetite sexual, mas tudo aquilo
que comporta, que integra a dimensão somática do homem, a natureza carnal material, concupiscência dos olhos, o desejo de adquirir, de possuir, de olhar, de desejar, e a soberba da vida, orgulho, vaidade, prepotência, arrogância, presunção. 3 âmbitos que depois do pecado, na natureza humana, estão desestruturados, perturbados, alterados. E com isso nós vamos conviver até o fim de nossa vida. Continuando. No fim da vida de uma pessoa, pode acontecer que ela, pelo arrependimento manifestado, pela busca sincera de conversão, pelo esforço com a graça de Deus de reparar o mal que ela cometeu, tamanho é o grau de santidade no fim da vida dessas pessoas, que elas entram imediatamente no céu, sem precisar da reparação na outra vida. É o caso do ladrão, que cometera muitos pecados ao longo de sua vida, mas no fim da vida, depois de muito ter sofrido, depois de muito ter reparado todos os seus pecados, ouviu de Jesus. Ele que pedira: Jesus, lembra-te de mim quando tiveres entrado no teu reino. Ao que Jesus lhe respondeu: em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Esse reparou todos os males nesta vida, entrou direto no paraíso, não precisou de nenhuma purificação após esta vida. Não precisou. Purgatório, portanto, não é obrigação para todos os que morrem na graça de Deus. Não sabemos quantos necessitam, após esta vida, de uma purificação na outra. Aqueles que deixaram esta vida na graça de Deus, mas não repararam as consequências do seu pecado, partiram para outra vida com vestígios de pecado, com alguma ferrugem. Os pecados veniais, por exemplo, que não são propriamente pecado, porque não privam da graça de Deus. E também não repararam todos os males cometidos. Esses sim se purificam na outra vida. Vamos ver os textos que falam do purgatório daqui a pouco. Eu não sei o tempo que falta ainda. Quanto me pedia? Faltam 10 minutos? Talvez ficará para o próximo programa os textos do Novo Testamento, mas também temos que citar um texto do Antigo Testamento que falam da purificação dos falecidos na outra vida. Purificação dos falecidos na outra vida, é redundância, porque já estou falando dos falecidos. Purificação dos falecidos. Continuando. Apocalipse capítulo 21, versículo 27. Outro texto de fundamental importância, que comprova que no céu nada de impuro e de imperfeito entra. Reparem que as duas palavras são diferentes: impureza e imperfeição. Impureza: no ser existe algo que não é puro. Imperfeição: mesmo uma pessoa pura, mas que não tenha reparado o mal que ela cometeu, ela é imperfeita. Perfeição não é somente se arrepender do pecado, é reparar o mal que ele causou. Está claro? Enquanto alguém não repara o mal, ele está em débito com aquele que ele prejudicou. Nela, na Jerusalém celeste, não entrará nada de profano, nem ninguém que pratique abominações e mentiras, mas unicamente aqueles cujos nomes estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. O céu é lugar da mais absoluta perfeição. No céu só entram os redimidos que repararam, ou nesta vida ou na outra, os males dos quais se arrependeram. E dos quais receberam o perdão.
por terem humildemente pedido a Deus misericórdia e compaixão. Próximo texto. Aqui estamos em Mateus 12:32. Como já é um texto que fala do purgatório implicitamente, eu vou deixá-lo para o nosso próximo encontro. Mas já que ele foi colocado aqui diante de vocês, eu já cito o texto e peço que a inteligência aguçada de vocês perceba como Jesus fala de perdão da outra vida. Mateus 12:32. Todo o que tiver falado contra o Filho do Homem será perdoado. Se, porém, falar contra o Espírito Santo, não alcançará perdão nem neste século, nem no século vindouro. Então, repare, tem perdão neste século, nesta vida, e tem perdão na outra. Perceberam? Mas isso vai ser clareado com outros textos. Já disse a vocês que será preciso ler e refletir do livro dos Macabeus, no Antigo Testamento, a primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 3, que fala do fogo no dia do julgamento. Fogo no dia do julgamento. E também uma afirmação de Jesus no capítulo 5 do Evangelho segundo Mateus: de lá não sairás, até que tenhas pago o último centavo. Disso nós vamos tratar no nosso próximo encontro. Obrigado.